De volta aqui no programa, conversando hoje com o pastor Kel, pastor Hércules Kel, e a pastora Amara, falando um pouco dessa vida, né, desse trabalho no pastorado da igreja evangélica, né? Contar um pouco da história, uma baita coincidência, como tinha que ser com as grandes histórias, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão da profissão. Ser pastor é profissão ou vocação? Ambas as coisas, né? Sem vocação não dá para ficar no pastorado, né? Que é um desafio muito grande, mas é uma profissão também, né? A igreja tem se organizado, né? Toda a normativa existe a nível nacional para organizar a vida do pastorado, né? Não é que cada um organize como quiser, as comunidades têm estatutos próprios, regrados a nível nacional, então tem uma coincidência. Existe eu quero saber a hierarquia, o organograma da igreja, porque é uma dissidência da igreja católica, não necessariamente a luterana, não, né? Não, a igreja luterana passou a se organizar de uma forma totalmente diferente. A partir da comunidade é que surge a organização. A comunidade é a base, a partir dali ela tem seus representantes, as comunidades às vezes se unem em paróquias, mais comunidades para manter um pastorado, aí é uma paróquia, e as diferentes paróquias se reúnem numa caminhada conjunta que nós chamamos de sínodo é caminhar conjuntamente. E os sínodos no Brasil, os 18 sínodos organizados no Brasil, organizam a ISLB, que é a Igreja de Confissão Luterana. Então começa lá em cima, então quem é que coordena a... Não, começa de baixo. E aí é tudo na base de representação. Aí chega lá em cima até a presidência, que também é eleita num concílio geral com representantes de todos os sínodos. O mandato? Com mandato de 4 anos, né? 4 anos. A presidência é 4 anos, né? E aí os secretários da igreja, então esses são escolhidos pela presidência, né? E a presidência tem um conselho, assim como nas empresas existem os conselhos, né? A presidência tem o seu conselho, os sínodos têm o conselho, as paróquias e comunidades têm também o seu conselho, sempre formado com os representantes, né? Então é sempre no sistema de representação. Pastora, quando a gente trabalha numa profissão, sou engenheiro de uma empresa, Sim. Eu quero ser depois o engenheiro-chefe, depois eu quero ser o diretor, não sei das quantas, eu quero chegar longe. Sim. Você é pastor, você quer chegar lá no outro cargo, você vai evoluir, Sim. Você vai buscar, você falou em eleição, né? Sim. Tem alguns que almejam isso, até existe isso, eu quero ser pastora sinodal, presidente, até existe esse... Pastora de um sínodo. De um sínodo, exatamente, que é uma reunião de paróquias, assim, né? Mas a gente sempre entendeu, assim, que isso precisa ser a comunidade dizer, vocês devem ser, entendeu? Vocês servem para ser... Mas a comunidade gosta dos pastores, não vai querer que saiam? Tem esse lado também, né? Mas eu acho que na igreja não existe muito essa coisa de subir de cargo. Não existe a coisa essa ambição? Não deveria em si existir. Não deveria a existir, coisa mais não importante é o pastorado. Não é como no mundo corporativo convencional. Pastor, a casa é dada pela igreja. O carro é dado pela igreja? Sim, o carro para uso do trabalho, sim. A decoração da casa? Não. Não, isso é com a gente. Isso. Sim. Se são assalariados pela igreja ou pela comunidade? Sim. A igreja tem regras para manter seus pastores a nível de Brasil, então tem uma subsistência que se chama, né, que vale para todos, um piso básico para todo o Brasil, e isso é aprovado em concílio com os representantes que vêm das comunidades, dos sínodos que formam o concílio, né? E lá é estabelecida a política de subsistência e os pastores têm autônomos. É legal assim, ser pastor hoje dá para indicar para as pessoas que é uma função, uma profissão. Sim, quando fui ser pastor, meu pai disse assim para mim, você sabe, você vai ser pastor, o pastor não fica rico, mas também não morre de fome. Então, é o suficiente para viver, né? Isso. Em condições dignas em si. Assim a gente poderia dizer, entendo. Né? Mas só que ao mesmo tempo tem aquela história do gerente de banco que ele está numa agência, quando ele ficou amigo de todo mundo, vão lá e tiram ele para o lado. Não faz a mesma coisa que os pastores?
Também que é não bom. ficam trocando? Sim, existe um contrato, né? E daí há um consenso. Vamos ficar mais, então há um consenso entre comunidade e pastor. Contrato com quem? Com a comunidade ou Com a com comunidade. Com a comunidade comunidade. local. Isso. Quando você chegou, você faz um contrato. Quem assina esse contrato? Os pastores O presbitério. O conselho, o conselho da comunidade. região. Exatamente. E acabou o contrato, esse contrato pode ser Renovado ou dizer não, está na hora de ir embora. Pode, né? E aí a gente se candidata em paróquias que estão vagas, que os pastores de lá foram para E outro nesse lugar. meio tempo não recebe nada? Se não pegar uma outra comunidade? Tem um tempo que você fica recebendo, né? 3 meses. 3 lá. meses. Tipo um seguro de desemprego. Uns 3 meses, mas depois aí se não achar nada aí fica complicado, mas geralmente tem vagas, né? Tem vagas sempre abertas. Sim. Mas assim, vocês têm filhos. Sim, 2 meninas. Quais são as profissões delas? Pois é, hoje... Vocês incentivam, são 2 meninas, estão com Sim. idade... Pois é, elas estão agora com 18, começaram a Qual é faculdade o nome esse ano. das meninas? É Ruth e Thalita. Ruth e Thalita. São gêmeas, né? Legal. E elas uma está no jornalismo, começou esse ano, né? E a outra publicidade e propaganda. As duas, inclusive, bem parecidas. Similar. Exatamente. Elas não vão seguir, então, a profissão dos pais? Não, elas são muito envolvidas na igreja, graças a Deus, né? Na área da música, da juventude, mas a princípio, teologia, né? Eu acho que não haverá. E aí elas reclamavam Vocês foram em alguns locais. Quais Sim. foram as sequências de locais que vocês tiveram? De Joaçaba, cidades? começamos em Joaçaba. Daí fomos para... Quantos anos lá? Lembro, 6 anos. 6 anos, né? 6 anos. Aí São Martinho, ali São próximo Martinho. a Tubarão, Sul de Santa Catarina. Sul de Santa Catarina. mais 7 anos, né? E aí viemos para cá. Na saída de São Martinho, para elas foi um pouco difícil. Elas tinham 7 anos, né? E aí foi estavam com difícil. uma amiguinha, com tudo. Sim, aquela fase. Deu Lá era briga. um lugar muito pequeno, elas conheciam todo mundo. Dói para os pais. Dói, foi. Mas elas sempre aceitaram, assim, numa boa. E vocês podem ir lá para Mato Grosso, para São Paulo? Não tem essa coisa de estado? Não. Se tiver a igreja e tiver vaga... E vocês não têm a vontade de vocês? Nós gostamos daqui, gostamos da nossa comunidade, então a gente acabou de renovar o contrato para mais 6 anos, né? Acabamos de renovar, então, por enquanto, estamos muito contentes aqui. Não temos vontade de sair, né? Mas isso um dia pode mudar, claro, depende da... Nem sempre as coisas coincidem com a nossa vontade. Por exemplo, eu nunca sonhei em vir trabalhar em Blumenau. E quando eu estava em São Martinho... Mas já conheciam, né? Sim, conhecíamos, né? E aí estávamos lá, nós queríamos buscar um outro campo e coincidiu de aqui no Garcia estar vago, mandamos o currículo. Tem que mandar currículo? Sim, tudo como... Aqui no Olha só, o currículo aqui e tal. Tinha 10 candidatos. E vocês têm que ser em 2 ainda por cima. Sim, tem que mandar o currículo. Porque não é o caso de todos eles. Não. Só um pastor que é solteiro ou uma pastora solteira. Sim. Mas só que vocês têm que ser aprovados em 2. Exatamente. Isso. E aí nós mandamos os currículos para eles, tinha 10 candidatos, eles fizeram primeiro uma seleção, fizeram entrevista com 4, e aí fizeram a comunidade fez a votação, né? Porque é democrático. E aí, nesse processo de votação, fomos escolhidos. Deixa eu tentar encerrar aqui com alguma coisa, tipo assim, plano de saúde, aposentadoria, uma operação de emergência. Como é que funciona isso para quem é pastor? A gente recolhe o INSS, então a gente tem o recolhimento do INSS, nós recebemos uma subsistência. Deste valor você é responsável para gerir a sua vida. Então, INSS a gente tem que recolher, plano de saúde a gente tem que pagar. Porque nós somos autônomos. Isso. Né? Então vão se aposentar pelo INSS como todos os brasileiros. Como todos os brasileiros. Ou se você tem outros... Mas aí, como a casa é da igreja e como o carro é da igreja, você tem que comprar por fora, então. Tu tem que se organizar. Tem que se organizar, chegou na aposentadoria, tem que ter um lugar para morar e tudo, tem que se organizar, né? Então, tu tem que fazer um planejamento para... Muitos pastores, às vezes, chegam com muita dificuldade no final depende de como foi a caminhada da vida, né? O pastor trabalha até que idade? Pode trabalhar? Pode ter aos 90? 68. Não, 68, na igreja. 68, tem isso ainda por cima? Sim, 68. Mas e aí?
Não, eu sei, faz parte mas é uma estrutura, uma conjuntura completamente diferente. Isso. A igreja, ela disponibiliza, assim como uma empresa, ela disponibiliza os recursos para o teu trabalho. A partir do momento que cessa o teu vínculo de trabalho, você é por tua conta, você é autônomo, você presta um serviço para a igreja. Vocês acham que as comunidades não sabem isso, né? Existe um certo, sei lá, fascínio pela profissão, porque as pessoas são perfeitas, porque são pastores. Então não conhecem aquele dia a dia. Não, e o desafio dos pastores, além disso, eles têm que estar muito presentes junto na comunidade, ajudando a arrecadar, né? Porque ele tem uma subsistência, mas tem junto com isso zelador, funcionário, secretário e tal. Uma alta despesa, né? Então você tem que fazer toda uma arrecadação. Que é tudo voluntário, que é né? voluntário na igreja. Tudo voluntário. Tudo que entra. Esse voluntariado ajuda a comunidade a ser voluntária, ajuda muito em todas as ações de formação de grupos, né? Sim. E aí tem que gerir, né? Hoje a igreja é uma pequena empresa, né? E até em alguns lugares tem uma grande empresa. Como se fosse uma franquia que aqui está. Exatamente. De alguma maneira. Ela sobrevive das contribuições, né? É o que ela sobrevive das doações que as pessoas Essas fazem. contribuições não vão para os pastores, vão para a igreja. Não, vão para a igreja. Tem uma diretoria que administra isso. Nós só recebemos a nossa subsistência. Você pode ser cobrado por não conseguir gerar contribuições. Sim. Você não está gerando contribuições, você não é influente na tua região? Tá. Sim. Mas há uma cobrança de um desempenho, né? Desempenho, né? Mas a obrigação no ensino não é tua, é da diretoria da comunidade, né? Mas a gente tem essa obrigação de dar esse apoio para que as diretorias consigam os recursos necessários para fazer a sobrevivência da comunidade, né? E para que o trabalho vai bem, né? Existe essa expectativa de que o trabalho vai bem e que com isso... Bacana demais, eu acho que eu vou precisar convidar vocês para nós ir mais longe nesse bate-papo aqui. Seguimos. Porque a vida das pessoas, elas tem as suas nuances, e a vida dos pastores tem uma diferença grande, mas não deixa de ser também um trabalho normal como qualquer outro. Sim. E nem sempre a comunidade olha assim, mas é preciso dizer. Queria agradecer muito vocês terem vindo aqui introduzir essa história para a gente, essa história bonita de vocês. Explicar também para as pessoas aí de casa como que é a vida do pastor, que eu tenho certeza que muita gente não conhecia. Sim. E quero ver se convido vocês para voltar aqui para a gente evoluir um pouquinho isso aí. A gente que agradece, Júlio. Pastor Hércules Kell e a pastora Amara, muito obrigado por vir no programa. Obrigado, Júlio. E sempre uma alegria te encontrar e poder compartilhar um pouco da nossa vida contigo. E eu volto semana que vem com mais bate-papo, mais entrevista aqui no nosso programa. Fica com Deus, grande semana. Tchau pra você. Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Bull Investimentos. O investimento é a chave para abrir a porta do sucesso financeiro. E Betonarte Masque. Concretizamos ambientes de vida.